Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Negócios da Cidade. E você sabe que o nosso podcast ele foi criado com o objetivo de abrir espaço para você que tem um comércio, que tem uma loja, que tem um estabelecimento, que tem um produto, ou que tem uma empresa que quer poder anunciar o seu produto. Então, o podcast Negócios da Cidade ele tem o objetivo de permitir com que a população regional fique conhecendo a tua empresa, o teu produto, a tua história, que é um negócio muito bacana, que as pessoas, além de te conhecer no bairro que você tem o seu estabelecimento, saber da luta, das dificuldades que você passou para poder conquistar o espaço que você está podendo desfrutar hoje. Então, o podcast Negócios da Cidade ele tem esse intuito e nós estamos aqui toda de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, e sempre trazendo um convidado, uma empresa para poder passar novidades, produtos, passar campanhas especiais. Então, hoje nós estamos com os convidados aqui, daqui a pouco a gente já vai começar a bater um papo. E Iota, tem muita coisa legal hoje, você não pode deixar de nos acompanhar, porque hoje tem várias informações de um produto que todo mundo precisa, todo mundo tem necessidade e vai gostar do que a gente vai estar conversando aqui hoje. Eu quero agora chamar os nossos patrocinadores e a gente volta já já. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo? E também não quer gastar muito com isso? Então conheça bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$ 120. Pacote com 10 artes por R$ 180. E pacote com 20 artes por apenas R$ 300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Você quer dar uma nova vida aos seus estofados? Então conheça a Lima Higienização, a empresa especializada em limpeza e higienização de estofados em geral. Há mais de 3 anos no mercado, a Lima Higienização oferece um serviço de qualidade e confiança para deixar seus estofados impecáveis. Seja sofá, poltrona, cadeira ou tapete, a Lima Higienização cuida de tudo. Removemos manchas, eliminamos odores indesejados e devolvemos a aparência original aos seus estofados. Não se preocupe mais com derramamentos e manchas. Conte com nosso serviço de impermeabilizante e garanta a proteção duradoura dos seus estofados. WhatsApp 16 99701 9320. Lima Higienização, porque cuidar dos seus estofados é a nossa especialidade. Olá pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez aqui retornando com o nosso podcast Negócios da Cidade, e você pode nos acompanhar através do Play TV 016 no YouTube e também através do Instagram. O podcast Negócios da Cidade ele é transmitido de segunda a sexta-feira a partir das 19 horas. E toda semana nós estaremos com alguns convidados aqui, que são segmentos, que são empresas de importância nacional. E hoje a gente tem aqui um bate-papo muito bacana com a Anelar Mutual. Estamos aqui com o Giovanni e com o Cleiton. E hoje o nosso bate-papo é sobre proteção veicular. E muita gente, né, o Cleiton, a pessoa às vezes se confunde pelo fato de ter seguro ou ter proteção. Ok? Eu gostaria que vocês passassem aí uma visão bem ampla de qual é a diferença e por que quais são as vantagens de se ter uma proteção veicular. Boa noite, Vlad. Boa noite a Ribeirão Preto e região. É um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre a Anelar Mutual. A proteção veicular ela é uma das formas mais democráticas que o nosso associado tem de proteger o seu veículo. Por quê? Porque nós não fazemos análise de perfil. Quando você vai contratar um seguro para o seu veículo, ali é feita uma série de perguntas e ali é verificado o seu perfil. Se o seu perfil for um perfil bacana, às vezes a seguradora vai te aceitar. Se for um perfil ruim, a seguradora vai deixar você de escanteio, às vezes você não consegue nem receber uma cotação. Além da análise de perfil, eles vão analisar se você tem filho menor de 21 anos, o CEP que você reside. Então é uma série de perguntas
que a seguradora faz para poder proteger o seu bem. E já na proteção veicular você não tem esse entrave. O que a gente analisa é somente o bem. O que a gente leva em consideração é a tabela FIPE do veículo, o casco, o veículo protegido. E essa análise que você estava falando a respeito das seguradoras, ela também influencia no valor que a pessoa vai ter que pagar mensalmente ou anualmente, né? Sim, influencia bastante, né? De acordo com o CEP que ele reside, com a quantidade de pessoas que vai dirigir esse veículo, se ele tiver que incluir um segundo condutor. Então é feito realmente uma análise de perfil para que eles analisem esse risco e ali determinem o valor que esse segurado vai pagar. E normalmente os valores do seguro hoje ficam em torno de 50% a 60% mais caro do que uma proteção veicular. Ah, tá. E, então a grande diferença e a facilidade em si ter uma proteção veicular ela é bem grande relativamente como o mercado tem atuado. Sim, sim. A diferença, além desses pontos que eu citei, Giovanni vai poder citar alguns pontos aqui também, mas além de a gente não fazer análise de perfil, a gente também não consulta SPC e Serasa. Então, o cliente que está negativado, hoje, grande parte da população, principalmente depois da pandemia, acabou tendo o desprazer de ter seu nome negativado. E aí o que ele faz? Ele fica com o veículo desprotegido, ele não vai para a seguradora, então com a gente ele não tem esse problema, ele não tem esse entrave. A gente não faz consulta SPC e Serasa. Então se a pessoa tem um patrimônio, não importa se é uma moto, se é um caminhão, se é um carro, hoje a proteção veicular ela tem vantagens que valem muito a pena, né? Deixa eu te perguntar, Cleiton, por que esse nome Anelar Mutual e vocês agora começaram a operar em Ribeirão Preto, mas vocês já estão no mercado nacional inteiro? Isso, essa eu vou passar para o Giovanni aqui. Boa noite, Vlad. Boa noite, Ribeirão Preto e região. Anelar, né? A gente sente orgulho quando cita esse nome, até emociona aqui. A gente trabalhou, a gente já vem desse ramo há quase 10 anos. A gente começou ali no início, né, como consultor, ali devagarzinho, plantando a sementinha, né? Já tinha esse sonho. Aí a gente foi aos poucos, né, desenvolvendo esse sonho e surgiu o Anelar. Por que o nome Anelar? Anelar vem de anel, aliança, família, união. Então a gente fala assim, quando você fala... Tanto é que nosso slogan é a nossa família protege a sua, né? Então todos os nossos consultores, os nossos associados, os nossos trabalhadores, né? Até o pessoal da operação interna que trabalha com a gente, também a gente fala que todos fazem parte da nossa família, porque de fato é uma família, a gente abraça mesmo isso, a gente tem aquele tratamento humanizado, que a gente fala que hoje em dia já não existe mais nessas grandes seguradoras, por exemplo, mais tradicionais, né? É tudo robotizado, você manda mensagem, fala com o robô, demora, clica 1, clica 2 e às vezes nem dá aquela dor de cabeça. E nós não, a gente tem uma operação de back-office, que fala com as meninas especializadas para dar aquela consultoria mesmo, aquele atendimento humanizado, tá? E a Anelar, ela surgiu com o intuito do que o Cleiton falou mesmo, de desburocratizar. A gente veio com o intuito também de facilitar o acesso dos associados, tanto é que foi criado para classes B, C e D. A pessoa que tem um carrinho popular que a seguradora não aceita, um carrinho mais velho, 2000, 2003, a Anelar aceita. A pessoa que está com o nome SPC Serasa, por exemplo. A gente não tem perfil de condutor, por exemplo. Se você, uma pessoa quer fazer uma proteção veicular, tanto ela quanto o pai, o filho, as pessoas que queiram dirigir o veículo vai estar dirigindo o veículo. O veículo só tem que estar documentado, só não precisa necessariamente isso, estar no nome dela. Não precisa estar no nome e assim, além dessas pessoas que vão estar dirigindo esse veículo, não vai ter esse acréscimo. Então assim, por exemplo, uma seguradora, se você quer acrescentar um primeiro condutor, segundo, terceiro condutor, se você sabe que já vai ter esse aumento no valor da mensalidade, né? Então assim, quando a gente teve a ideia de criar a Anelar, a gente veio para isso, para vir para um público mais popular, que a gente fala, né? Mais classe, mais abraçar mesmo aquele pessoal que as seguradoras às vezes deixa de escanteio, como o Cleiton falou, e dá esse tratamento que muitas das vezes não merecem, né? E não tem esse atendimento especializado e que a Anelar entrou para fazer essa diferença. E a Anelar, ela atua no mercado nacional, como você me falou, e assim, qual a facilidade que a pessoa tem? Ela pode simplesmente ir até uma das lojas ou chamar um consultor, fazer uma consulta sem nenhum compromisso. Qual é a facilidade que vocês têm para poder oferecer para os nossos ouvintes? A gente tem vários campos, vários meios de acesso, mas assim, um dos acessos que a gente tem
a gente abre regionais, por exemplo, tem um caso aqui do Pereira Proteção Veicular, que é um dos nossos regional, né, que tem um regional aqui em Ribeirão Preto, então ele vai estar atendendo essa população da Ribeirão e região. Pode ser via WhatsApp ou pode direcionar diretamente ao escritório, à regional, e também tirar todas as dúvidas lá, mas também tem o nosso site e tem outros meios de comunicação que pode estar entrando em contato com o nosso 0800, mas assim a gente preza muito ter essa regional em cada estado, porque o estado referência, como aqui em Ribeirão Preto, né, que vai abranger todas as outras regiões. Por quê? Porque tem, que a gente falou, essa pessoal do interior, né, que é mais simplista, gosta desse atendimento mais humanizado, conversar, apertar na mão, falar, né, olhar nos olhos. Então, justamente por isso que a gente tem esse carinho e essa preocupação de montar essas regionais e estar acompanhando isso no dia a dia. Certo. Ô, Giovanni, essa coisa da facilidade de atendimento, tudo, porque hoje em dia a gente sabe, tem muitas pessoas que com uma certa idade ela tem dificuldade, às vezes, de se comunicar. Então, essa avaliação, na verdade, essa simulação que a pessoa pede, é muito fácil de você já poder passar uma posição para ela, assim que ela liga para vocês, passa a identificação de placa, de veículo, de ano, tal, tudo, e vocês já conseguem passar uma simulação, uma cotação imediata. Vlad, é bem simples hoje para a pessoa que quer contratar. Entrou em contato com um dos nossos canais, seja pelo Instagram, seja por qualquer mídia social que a gente tem, pelo 0800, pelo WhatsApp, ou até mesmo diretamente com o nosso regional aqui, o Pereira. Através dele passar a placa do veículo, a gente já consegue puxar todas as informações. Eu vou precisar dos dados pessoais dele ali, nome, RG, CPF, para poder fazer uma cotação mais completa. Mas só com a placa ele já consegue fazer uma cotação e enviar para esse futuro associado nosso. Então é bem simples e desburocratizado. E depois que ele contrata, ele vai ter assegurado 12 meses, né, um ano, e no final de um ano ele pode tomar decisão em continuar ou não. Na verdade, o nosso sistema de contratação ele é um sistema bem mais simplificado do que o seguro tradicional. O seguro tradicional, muitas das vezes, você tem que fazer um contrato de 12 meses e ali passar o valor do contrato total no cartão de crédito, em 2, 3 vezes, dispor de um valor. Na proteção veicular, não. Você vai aderir a esse plano e vai pagar mês a mês. O boleto vai chegar para você todos os meses. Então você pode pagar mês a mês. Você tem a opção também de cadastrar um cartão de crédito dentro da plataforma, colocar para que cobre no cartão de crédito, mas ele vai cobrar mês a mês. Ele não vai cobrar o valor anual. E a nossa renovação, a gente fala que a renovação é muito simples. Ele renova mês a mês. Pagou, você tem a cobertura. Pagou, renovou. Pagou, renovou. E você falando em cobertura, hoje, o que o Anelar tem para oferecer em termos de cobertura? Quais são os itens que vocês hoje garantem que a pessoa que contratar vocês vai estar coberta? Olha, hoje a gente tem desde coberturas mais simples, que nesse mercado a gente trata como roubo, furto e assistência 24 horas e um rastreador. Você me permite só uma gentileza? Você vai continuar depois passando, okay. Mas qual é a diferença de roubo e furto? Que eu gostaria que as pessoas que estão em casa pudessem ter essa noção. Tá. O roubo é aquele quando a pessoa te aborda, a mão armada ou não, e te rouba e te leva o veículo. O furto é quando você deixa o veículo em algum lugar e quando você volta o veículo já não se encontra lá mais. De uma forma bem simples é isso. O roubo, a pessoa vem, te aborda e leva o seu veículo. E o furto você deixou lá, quando você voltou não dava mais. E quando a pessoa precisa acionar, depois que ela contratou vocês, se ela passar por um desses casos, necessariamente precisa de ter imagens, ser filmado o roubo ou não? A pessoa vai ter a proteção basicamente em cima do que ela relatar, do boletim de ocorrência, tudo direitinho. Isso. Quando ela tiver, a gente chama, no nosso segmento, a gente chama de evento, que é conhecido como sinistro aí no mercado segurador, tá? Ela vai entrar em contato com a nossa central de 0800, a gente vai ter um time lá que vai dar todo o suporte para esse associado, vai pedir para ele uma documentação, ele vai enviar essa documentação, boletim de ocorrência, se ele tiver imagem, fotos, documentação bem simples, vai enviar para o nosso setor vai fazer a análise e aí segue o fluxo para a futura indenização, se for no caso de roubo e furto. Então tá dando para ver aí, né, pessoal, que é super fácil, não existe dificuldade, você não precisa ter seguro, mas proteção com certeza. E hoje nós estamos aqui com o pessoal da Anelar Mutual, que está explicando para você quais são os benefícios, quais são as vantagens, quais são os critérios que são usados para que você possa, hoje mesmo, ligar para o representante aqui de Ribeirão Preto, é o Pereira,
Se você já quiser anotar o telefone aí, ó, tá aqui no nosso painel e quem está nos ouvindo diretamente é o 16 99306 7738. Você vai fazer uma simulação, ele vai te passar todas as informações. Se precisar agendar, ir até você, ele vai fazer o agendamento, vai até você e você vai ser muito bem atendido. Deixa eu te perguntar, Cleiton. Hoje a gente sabe que, em se tratando de sair de casa, a partir do momento, seja você vai para o trabalho, ou você vai para a escola, ou você vai fazer uma coisa, se você usa um transporte, você está correndo risco. E a ideia, então, da Anelar Mutual é te dar uma garantia que você, durante 24 horas, você pode sair tranquilo, sossegado, que uma vez que você está fazendo parte da empresa, dessa proteção, você pode ir para cá, ir trabalhar, para a escola, viajar, tranquilo. É isso mesmo, a gente até cita isso, né, que a Anelar é assistência 24 horas, né? Como a gente sabe hoje, uma proteção veicular, um seguro que seja uma proteção veicular, não é mais assim, é um luxo, é uma necessidade, né? Então todos nós temos a necessidade, porque devido ao índice de acidente, ou principalmente nessas grandes cidades. E a Anelar, assim, ela, além dela dar esse atendimento humanizado, ela tem uma equipe preparada de assistência 24 horas, tá? A qualquer momento que você ligar no nosso 0800, você vai ser bem atendido, e não é via WhatsApp, é atendimento telefone humanizado mesmo, para entender, para poder ouvir você e te dar um direcionamento, explicar de fato qual, porque assim, no momento que você, eu sempre falo, quando a gente testa se a proteção é boa, se a associação de fato é boa, se a Anelar é boa. O ideal é nunca precisar, né? Mas é o momento que você tem um problema, no momento da colisão, ou que o carro quebrou, precisou de um guincho, aí a pessoa fala, meu Deus, o que eu faço? Eu já passei por algumas dificuldades. Prender a chave dentro do carro, você vai chamar um chaveiro. Precisa de um chaveiro. Isso, precisa de um chaveiro, às vezes. Um pane no motor, coisa simples. Às vezes o pessoal vem, manda o guincho. Sim. Então vocês também têm todas essas facilidades. Tem todas essas facilidades. Você pode ligar no nosso 0800, você vai selecionar a opção desejada, tanto para assistência 24 horas, como o Cleiton mencionou, quanto para eventos também, que é a abertura de roubo e furto, ou colisão parcial ou total. Para a questão de rastreamento veicular, também a gente tem nosso rastreador próprio, que o cliente consegue monitorar pelo aplicativo, tá, o veículo, consegue acionar também a assistência 24 horas toda pelo nosso aplicativo. Então, assim, a gente veio com a ideia de desburocratizar mesmo, facilitar a vida do nosso associado, que a gente chama de associado, que é um sócio, que faz parte da nossa associação. Bacana. E o Cleiton estava passando a respeito de todas as coberturas que você tem. Explica para o nosso pessoal aí, Cleiton, faça favor. Isso. Eu falei anteriormente da cobertura mais simples, né, que é o roubo e furto e assistência 24 horas. Dentro da assistência 24 horas entra chaveiro, os guinchos que você mencionou, carga de bateria, é um leque bem grande de opções dentro da assistência 24 horas. Mas mesmo assim a gente ainda chama essa cobertura de cobertura mais básica. Depois eu tenho uma cobertura mais completa, onde já entra incêndio, fenômenos da natureza, o próprio roubo e furto. Aí nós temos ali fenômenos da natureza, coberturas para terceiro. Então nessa cobertura mais completa, uma das coisas que eu gosto de frisar muito sobre o nosso diferencial de mercado é que a Anelar, ela deixa o associado montar o plano sob medida. Então, a partir do momento que ele quer um plano mais completo, mais bem elaborado, ele vai simplesmente selecionar as coberturas básicas e ir adicionando ali as coberturas, valor a valor, até chegar ali. Aquilo que ele acha que dentro do bolso dele cabe numa boa. É isso aí. Olha, isso aqui é interessante para mim, é fenômenos da natureza, eu quero 50 mil para terceiro, para mim é pouco, eu quero 100 mil para terceiro. Ele consegue colocar lá, então ele consegue moldar isso. Isso é um grande diferencial de mercado, porque você molda de acordo com o que cabe no seu bolso. E você falou que com relação à cobertura do patrimônio da pessoa é a tabela FIPE. Isso, a gente usa o índice da tabela FIPE mesmo, tá? Então qualquer veículo que a gente for proteger hoje, a hora que a gente joga a placa dele lá, ele já vai me puxar as informações do veículo e já vai me trazer a tabela FIPE do veículo. E todo a nossa proteção e os valores são baseados na tabela FIPE e não em quem conduz. E tanto a parte de assistência técnica, de atendimento ao público, tudo vocês trabalham no território nacional? Território nacional. Qualquer lugar que ele estiver no Brasil, ele vai ter cobertura. Ligou para a nossa central de 0800. Isso é importantíssimo, né? Isso. E isso assim, o mercado hoje exige isso. Porque você está aqui em Ribeirão hoje, nós estamos aqui, eu pego a estrada, vou para outro estado, chega lá, o carro quebra.
E aí você não consegue atendimento, para que adiantou ter uma proteção veicular? Então esse é um pessoa diferencial pode até nosso optar também. inteira a opção do carro reserva. Sim. Entra como opcional. Carro reserva. Me ajuda, Giovanni, o que mais nós temos de opcionais aí? É até legal ele mencionar isso, porque a questão do carro reserva, né, que a gente estava falando da questão também da assistência 24 horas. Às vezes você quebra o carro com a família, né, no meio do nada, você vai enviar o guincho e a família. Então a gente tem o carro de aplicativo, esse carro reserva, esse Uber para buscar a família, direcionar até a sua residência. A gente pode pagar, por exemplo, um hotel, se depende da cidade, vai pagar o hotel para a pessoa pernoitar e no dia seguinte seguir a viagem. Esse é um diferencial, né? Porque eu conheço diferencial. algumas proteções que não oferecem esse tipo de trabalho. Isso. A gente oferece auxílio funerário também, então assim, tem o translado. E a questão de terceiros, que até o Cleiton mencionou, a gente tem uma proteção específica somente para terceiros. Por exemplo, tem um pessoal que tem muito canavial, né? O pessoal que trabalha com cana. Às vezes, ele só faz cobertura só para terceiros, porque ele não preocupa com o caminhão, porque, né, por causa da então, a gente tem a cobertura somente para... Quer contratar só o terceiro, porque preocupado somente com o terceiro, a gente tem essa opção da contratação somente para o terceiro também. Então, assim, as vantagens em termos de proteção com relação a seguros, elas são bem bacana mesmo. Tá dando para perceber, né? É bacana também assim, a questão de análise de perfil, que o Cleiton mencionou. Porque, assim, por exemplo, hoje a gente analisa o bem, o valor do bem. Se um carro vale 100 mil, independe se você mora na zona nobre aqui, de Ribeirão Preto, ou na zona mais, no bairro mais simples, independente, você vai pagar pelo valor dos 100 mil do veículo. Não é igual as seguradoras que vai falar, não, se você mora num CEP, né, que tem um risco maior, como o Cleiton mencionou, o seu seguro já vai ficar bem mais alto. Se você é um carro de aplicativo, se você é um menino de 21 anos, que roda como Uber, já vai dobrar o valor, a gente não. É o bem, o valor vale 100 mil, a gente vai ser em cima daquele valor. A gente tem uma cobertura especial também, que é específica para frotista, para carro de aplicativos, taxistas, para Ubers. Então, assim, geralmente esses carros, esses trabalhadores que trabalham dia a dia, né, como táxis, como os Ubers, eles, a maioria das vezes, assume o risco pelo valor do seguro, que é muito alto. Então, com a gente não precisa assumir risco, nós vamos assumir risco por eles, entendeu? E esse pessoal que costuma, trabalhar iFood, essas coisas tudo, eu já tenho conhecimento de algumas cooperativas e de alguns grupos que eles falam que existe uma dificuldade enorme em, mesmo que ele faça a proteção, na hora que ele precisa, eles têm uma dificuldade enorme. Isso é real? Não, eu acho que assim, eu sempre falo, Vlad, porque depende de associação, cooperativa para cada cooperativa, de seguradora para cada seguradora. Então, assim, cada seguradora tem um perfil, cada associação tem um perfil, tem um atendimento e tem um processo. Então, antes de contratar, entender o processo. Porque assim, o que eu vejo, a maioria das vezes, a pessoa vai muito preocupado com o preço. Acha um valor baratinho, bacana, vou contratar. Mas, de fato, vai te dar o atendimento quando você precisar? Entendeu? Então, você tem que pesquisar. A empresa é uma empresa honesta, séria. A gente está aqui, né, falando no podcast, dando a cara. Então, assim, é uma empresa que está passando confiança. Tem um representante forte aqui, que conhece muita gente aqui na região de Ribeirão Preto. Então, isso é o diferencial. Não buscar só preço, valor. É buscar, se de fato, a empresa é uma empresa honesta, séria, e que vai dar o atendimento quando você precisa. O nome, né, tem que se valer, né? Proteção é uma coisa que tem que, na verdade, você tem que proteger não só o seu patrimônio, mas a você mesmo também. E deixa eu falar para você, meu amigo, você então está percebendo que vale muito a pena você simplesmente pegar o telefone, fazer uma ligação e simular, ver quanto que você consegue proteger do seu carro com uma simples taxa mensal. Basicamente uma mensalidade, ok? Então você que quer fazer já uma cotação, inclusive hoje, sem compromisso nenhum, você pode, aqui quem for aqui de Ribeirão ou da região, quiser fazer uma visita lá para o Pereira, a unidade dele fica ali na Avenida do Café, 1925, ali na Vila Tibério. Super fácil, então você procura o Pereira, a equipe dele lá super organizado, profissionais que vão poder te atender com muita qualidade, tirar toda e qualquer dúvida, e você vai estar fazendo uma simulação e decidindo. Te interessa, vale a pena, vai fechar o contrato, aí eles vão tomar todas as providências e ir até você, tirar as fotos do seu bem e depois deixar toda a documentação tudo certinha. Você vai escolher, inclusive, o dia que fica mais fácil para você ir pagando as suas parcelas mensais, tudo direitinho. Então, você vai estar combinando. Quem quiser também pode ligar diretamente para o Pereira, que é o 16 99306 7738. Então, eu tenho certeza que hoje a gente está tirando a dúvida de muita gente e de que não tem. Você tem sua moto, tem seu carro, tem seu caminhão, tem sua bicicleta, sei lá, é claro, né?
Porém, seguro, proteção, hoje em dia é muito necessário a gente estar seguro e estar protegido. E isso é o que vale a pena. Então, nós estamos indicando para vocês uma empresa séria, uma empresa que tem profissionais altamente qualificados e uma empresa que atende no território nacional e que está abrindo as portas para você que quer fazer uma cotação bem bacana e já contratar já a sua proteção veicular. Voltando aqui aos nossos amigos, o Giovanni, por que você acha que a pessoa, em vez de aderir um seguro, ela deveria de aderir uma proteção veicular? Por que você acha que isso é importante? Ô Vlad, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Giovanni e Cleiton, porque senão o pessoal que vai nos assistir aqui, toda hora que chama o Giovanni eu falo. Ele é o Giovanni e o Cleiton. Mas a bagunça é do apresentador, pessoal, isso é normal, é assim mesmo. Mas vamos lá. Voltando à pergunta, pessoal. A proteção veicular, como eu disse no início, ela é uma forma mais simples de se contratar, não tem burocracia e cabe na maioria do bolso. No bolso os valores são mais atrativos, tá? Cabe no bolso de quase toda a população. Hoje, esse mercado, quando ele surgiu para atender essa classe D, C e B. Hoje o mercado cresceu tanto, o atendimento humanizado que a Anelar dá para esses associados, para esses clientes, é tão bom que a classe A também nos procura. Então a classe A, que tinha um perfil de Porto Seguro, um perfil de outras empresas de renome no mercado, hoje nos procuram pelo bom atendimento que a gente dá e humanizado sempre. A gente preza muito, a gente trouxe muita tecnologia para esse mercado e tecnologia com humanização. Então, se você tem um veículo aí, um carro, uma moto, um caminhão e quer proteger, não tenha dúvida, faça uma proteção veicular, mas faça com uma empresa, com uma associação séria, que tem profissionais sérios, profissionais competentes. E como o Giovanni já destacou, é super importante ter um consultor que entenda disso, que vai te explicar o que realmente você está contratando, para que você não contrate gato por lebre. O compromisso que vai ser assumido, a pessoa vai se comprometer em manter as parcelas mensais pagas na data, tudo certinho, para não correr risco de perder a cobertura. E, por outro lado, a empresa, a Anelar Mutual, ela vai se encarregar de tudo que foi contratado ser servido da melhor forma, da melhor maneira, com bastante profissionalismo. É isso aí. A Anelar, ela se encarrega de levar para você conforto e tranquilidade. A sua parte é manter os pagamentos em dia, tirar todas as suas dúvidas com o consultor, e a nossa parte é levar conforto, segurança e tranquilidade para você. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, Giovanni. Isso. A pessoa tem um determinado veículo, aí ela muda, vende. A facilidade de transferência ela é simples de se fazer? É um dos pontos positivo nosso, porque eu sei que nosso segurador é um pouco mais burocrático para fazer isso. Porque também a gente veio de proteção veicular há 8 anos, mas a gente também tinha uma seguradora, a gente tinha uma corretora de seguro, então a gente conhece os dois mercados. A partir do momento que a pessoa solicita uma troca de veículo, né? Então, assim, só vai entrar em contato, simplesmente, se o boleto que estiver em aberto vai pagar aquele boleto, aí efetua o cancelamento do veículo, por exemplo, que vendeu, e vai inserir o veículo novo, a placa nova. Tira uma fotinha, anexou, ativou no mesmo dia. Com os valores de cobertura, tudo direitinho. E assim, no mesmo dia, 24 horas, no prazo máximo do veículo já está ativo novamente. Então não tem burocracia nenhuma. Bacana, isso é muito legal, muito bom mesmo. Deixa eu chamar aqui mais uma vez a participação dos nossos patrocinadores e daqui a pouco a gente volta, tá? Tomar uma aguinha só, já estamos de volta. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo e também não quer gastar muito com isso? Então conheça a bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$120. Pacote com 10 artes por R$180. E pacote com 20 artes por apenas R$300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada.
Você quer dar uma nova vida aos seus estofados? Então conheça a Lima Higienização, a empresa especializada em limpeza e higienização de estofados em geral. Há mais de 3 anos no mercado, a Lima Higienização oferece um serviço de qualidade e confiança para deixar seus estofados impecáveis. Seja sofá, poltrona, cadeira ou tapete, a Lima Higienização cuida de tudo. Removemos manchas, eliminamos odores indesejados e devolvemos a aparência original aos seus estofados. Não se preocupe mais com derramamentos e manchas. Conte com nosso serviço de impermeabilizante e garanta a proteção duradoura dos seus estofados. WhatsApp 16 99701 9320. Lima Higienização, porque cuidar dos seus estofados é a nossa especialidade. Estamos voltando aqui no nosso podcast Negócios da Cidade e você já viu que hoje o papo está muito bacana, está muito informativo. Você que não tinha conhecimento do que é uma proteção veicular, hoje já tem assim bastante conteúdo e informação para você já aproveitar. E eu tenho uma informação, uma notícia super bacana. A Anelar Mutual criou uma campanha muito especial para o mês de agosto. Então você vai poder pegar o seu telefone, vai poder ligar para o Pereira, vai fazer uma simulação, vai fechar o seu contrato e vai estar concorrendo a 1 ano, 12 meses de proteção veicular totalmente gratuito. E isso não é barato. Se você tem um caminhão, se você tem 2, 3 carros, você já pode aproveitar essa oportunidade, se cadastrar, fazer parte da Anelar Mutual e você vai estar concorrendo a partir do mês de agosto a 1 ano, 12 meses de proteção veicular totalmente gratuito. Então você já viu que é uma campanha maravilhosa. Você que não tem nenhuma proteção, já aproveita, anota o telefone. Se você quiser já fazer uma visita lá, conversar com a equipe do Pereira, você vai poder ir até a Avenida do Café, em Ribeirão Preto, 1925, na Vila Tibério. E o telefone para você já fazer uma simulação e contratar a sua proteção veicular é o 16 993067738. Inclusive, quem aproveitar a oportunidade e já fazer a sua participação, o seu contrato, vai estar concorrendo então a 1 ano, 12 meses de proteção veicular gratuita, ok? Eu quero agradecer a presença aqui tanto do Giovanni como do Cleiton, Giovanni e Cleiton, da Anelar Mutual, porque foi muito positivo, eu acho que foi muito bacana. As pessoas que estão em casa vão com certeza retribuir esse carinho de vocês por ter vindo até aqui, passado as informações e deixado uma empresa altamente nacional, totalmente nacional, né? E que está te oferecendo proteção veicular de verdade, com valor de parcelas mensais, assim, muito atrativo e que vai caber com certeza no seu bolso. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o nosso podcast Negócios da Cidade e na próxima semana nós estaremos voltando aqui com um novo convidado. Eu gostaria que vocês se despedissem dos nossos ouvintes, né? E se quiser deixar uma mensagem aí, tudo bem. Vlad, mais uma vez agradecer a você, a toda a sua equipe aí, agradecer a cidade que nos recebeu com um abraço caloroso, que é Ribeirão, agradecer o Pereira, nosso regional aqui, que nos representa grandiosamente. Hoje chegamos aqui, já corremos para acompanhar ele numa ação que teve aqui hoje externa. A gente pôde acompanhar ali o povo de Ribeirão na rua e é um pessoal extremamente receptivo. Só tem a agradecer a Ribeirão. E se você quer fazer proteção, já sabe, procura a Anelar Mútua através do Pereira. Muito obrigado, gente. Vlad, eu agradecer também aqui, primeiramente a você também pela oportunidade, tá? E também o pessoal, a galera, a cidade de Ribeirão Preto, como o Cleiton mencionou, que atendeu a gente aqui com muito carinho. Eu só quero pontuar aqui, rapidinho, que um ponto positivo também da Anelar, que a gente fica localizado aqui em Jundiaí, tá? Também no interior, na rua Hilda Leonel do Biscolo, ali no centro de Jundiaí. Então a gente já veio com esse propósito também de atuar mesmo para o interior, que é mais carente, para a gente já estar próximo aqui da região interiorana, tá? Então isso também é muito importante. Passar o telefone da sede lá para
passar. A nossa 0800, tá? Boa. É 0800 105 22 22. E só lá tem a UTA, né? Você vai selecionar a opção que você quer, você vai estar falando com os nossos atendentes lá. Beleza? Bacana. As portas do podcast Negócios das Cidades vão estar sempre abertas, tá ok? Eu quero agradecer e na próxima semana a gente vai estar junto. Um grande abraço.